A 0419, Lisboa acordou com uma peça de teatro macabra no Miradouro da Graça. O corpo fora deixado como se obedecesse a instruções invisíveis. Um post-it preso numa luva de látex dizia apenas: disciplina. 5 minutos depois, entendi que, se eu falhasse, haveria outro palco, outra plateia em silêncio. Cheguei na véspera, transferido para tratar de casos arquivados. Deram-me uma mesa sem gavetas e um aviso: mantém-te fora do caminho. Quando chamaram toda a unidade para a sala de reuniões, percebi que o recado não valia para aquela madrugada. Faltava ar e tempo. O comissário apresentou-me seco: Daniel, psicólogo criminal. O chefe de homicídios, Miguel, não ergueu as sobrancelhas. Só disse: se sabe ler monstros, leia depressa. Mostrei as primeiras hipóteses: autor organizado, metódico, estudioso, sem detalhes gratuitos, sem troféus. Procura palco e silêncio. Miguel cortou: poupa-me o manual. Preciso de pistas, não de poesia. Não respondi. Poesia não salvava ninguém, mas método, sim. No Miradouro, a cidade parecia suspensa. A equipa isolou o espaço, fotógrafos em sequência, passos contidos. Evitei metáforas. Concentrei-me no que falava por si: a postura escolhida, o ângulo do braço, a precisão do alinhamento com o corrimão. Nada casual. O autor queria que alguém reconhecesse a regra. A imprensa batizou-o de o escultor antes do amanhecer. Miguel detestava alcunhas. Elas alimentavam mitos. Trabalhem. Ele não gritava. Dava ordens do tamanho necessário. A sua presença segurava a sala. Quando cruzamos palavras a sós, veio a colisão inevitável. Não me atrapalhes na cena do crime. Se me deixar ver, talvez eu encontre o que procura. Encontra-me um caminho, então. Aceitei o desafio como quem aceita um ultimato. Voltei ao quartel ao meio-dia, as fotos projetadas no ecrã. Eliminei o que distraía. Molduras da imprensa, boatos, frases feitas. Fiquei com ângulos, tempos, distâncias. Havia um padrão de orientação. Cabeça para norte, mãos a um palmo do limite, sempre um objeto pequeno deslocado do lugar natural. Em Santos, a tampa de um caixote aberta contra a lógica da limpeza. Em Alcântara, um vaso rodado 90 graus num parapeito. No Miradouro, o post-it. Sinais. Não assinatura. Sinais para alguém capaz de os ler. Duarte, um inspetor antigo que orbitava na autoridade de Miguel, encostou-se à minha porta. Lisboa não precisa de adivinhos. Sorriu sem humor. E muito menos de professores a explicar o óbvio. Não respondi. O óbvio, ali, matava devagar. Ruído, vaidade, atrasos. Marquei as coincidências e pedi acesso a objetos apreendidos dos casos anteriores. O técnico revirou os olhos. Miguel autorizou com um gesto. 30 minutos. Os sacos de evidência chegaram com o som seco do plástico. Fui um a um, sem pressa teatral. No caso de Santos, um papel dobrado recolhido do chão do beco. Parecia lixo. Abri. Nada escrito, mas a dobra era em cruz, milimétrica. Em Alcântara, no fundo do saco, uma peça minúscula de plástico, ignorada no relatório por irrelevante. Um peão de xadrez barato, sem base. Anotei a hora. Senti, não euforia, mas foco. Regresso às fotos do Miradouro. Junto ao corrimão, algo cilíndrico e opaco, quase colado à sombra. Ampliei. Podia ser poeira. Podia não ser. Subi ao Miradouro antes do fim da tarde com um único pedido: 2 minutos na faixa interna. O técnico bufou, mas abriu passagem. Toquei apenas com a pinça. Não era poeira. Era outro peão. Cerrado, como se alguém tivesse treinado um corte repetidas vezes. Guardei o silêncio do achado. Quando desci, Miguel esperava junto à fita. Encontrou o seu caminho? Mostrei-lhe a foto ampliada e a peça no envelope. Ele ficou imóvel um segundo. Está a dizer-me que isto é um tabuleiro? Estou a dizer que alguém está a mover peças à vista de todos. Na sala, projectei 3 mapas com as posições relativas dos corpos e os objetos deslocados. Tracei linhas. O padrão começava a ganhar ossatura.
movimentos que lembravam aberturas de xadrez que eu só conhecia de leituras antigas. Não afirmei o que não podia provar. Se isto se confirmar, o próximo local será escolhido para reproduzir o movimento seguinte. Podemos antecipar o palco. Miguel ficou calado, depois falou como quem decide. Prepara um relatório em linguagem que a patrulha entenda. Nada de teorias que cabem num livro e falham na rua. Assenti. Duarte voltou a encostar-se à porta no final do dia. Se correr mal, a culpa é tua. Se correr bem, foi sorte. Olhei para ele como se fosse apenas mais uma peça fora do sítio. Não respondi. Liguei à minha mãe e desliguei antes do primeiro toque. Às vezes, o silêncio também era disciplina. À noite, Miguel ficou na sala de interrogatórios com um suspeito colateral. Observei pelo vidro fosco. Ele não levantou a voz. Deixou o espaço trabalhar para si. Eu, do lado de cá, trabalhava com outra ferramenta: antecipação. Se eu estivesse certo, o autor já escolhera o próximo ponto. Comparei mapas de ajuntamentos noturnos, acessos, saídas rápidas, vigilância reduzida. Um lugar repetido pelos turistas, mas deserto fora de horas. Marquei a estrela como hipótese. Enviei-lhe a projeção por e-mail. Não esperei resposta. A primeira sirene cortou a madrugada antes das 3. O rádio interno estalou. Possível ocorrência na Basílica da Estrela. Mesma configuração. Miguel apareceu à porta com a chave do carro na mão. Não perguntou como eu sabia. Disse apenas: entra. Quando a cidade ficou para trás das luzes azuis, senti a história a apertar o passo. O tabuleiro estava montado. E se eu me enganasse num único movimento, alguém pagaria a jogada com a vida. A basílica estava fechada e escura quando chegamos, mas havia movimento suficiente para denunciar o pânico contido. Miguel saltou do carro antes de parar completamente. A patrulha que fez o primeiro chamado apontou para o lado lateral do jardim. Corpo feminino, mesma posição. Nenhuma testemunha. Segui-o pelo corredor de pedra até o ponto onde a fita amarela já delimitava o espaço. A cena repetia a lógica que eu temia. Mãos alinhadas, cabeça virada para norte, um objeto no chão, uma torre de xadrez partida ao meio. Miguel ajoelhou-se ao lado do corpo sem dizer palavra. O silêncio era pesado, mas útil. Enquanto os técnicos fotografavam, comecei a mapear o espaço. O autor não só reproduzia movimentos, estava a construir uma narrativa. Ele queria que alguém acompanhasse cada jogada, não apenas que contassem cadáveres. A precisão era um convite para quem soubesse decifrar. Isto confirma o teu tabuleiro? Miguel perguntou baixo, sem olhar para mim. Confirma, respondi. Mas há mais. Ele está a acelerar. O intervalo entre os crimes diminuiu. Por quê? Porque sabe que estamos perto. Ou quer que estejamos. Voltamos ao carro sem discutir. Miguel ligou o rádio, ouviu o resumo dos agentes e desligou em seguida. Vamos trabalhar daqui, disse. A rua fala mais do que os escritórios. Passamos as horas seguintes a percorrer ruas adjacentes, procurando câmaras e registros. Eu lia os relatórios no tablet. Miguel falava com lojistas, taxistas, gente invisível para qualquer estatística. Ao amanhecer, tínhamos apenas uma pista. Uma carrinha branca parada perto da basílica 20 minutos antes do crime. A matrícula estava parcialmente ilegível. No quartel, a tensão subiu. Duarte aproveitou para atacar. Estás a gastar recursos por causa de teorias de xadrez. Miguel encarou-o com um olhar curto. Prefere continuar a contar corpos? Duarte calou-se, mas a hostilidade ficou. Passei as horas seguintes a estudar partidas antigas. Encontrei uma sequência que batia com as localizações. Uma abertura jogada em 1984 entre dois grandes mestres. Um jogo famoso pelo colapso psicológico do derrotado. O autor não só imitava movimentos, estava a encenar a ruína de alguém. Miguel aproximou-se da minha mesa. O que procuras? Perguntou. O próximo passo. Ele está a seguir uma história de humilhação pública. A vítima seguinte deve estar ligada ao mundo da arte ou do xadrez. Lisboa está cheia de artistas, mas poucos com histórico de derrota mediática nos anos 80.
Mostrei-lhe um nome que encontrei numa reportagem antiga: Rui Figueiredo, prodígio que desapareceu após perder uma final mundial júnior. Hoje vivia discreto, avaliando obras para colecionadores privados. Miguel pensou por alguns segundos. Onde? Bairro Alto. Apartamento pequeno, acesso fácil. Vamos. Chegamos ao prédio ao fim da tarde. Miguel organizou duas equipas discretamente. Nada de barulho. Se ele estiver lá, quero apanhá-lo vivo. Eu ficaria no carro, mas ele fez sinal para eu seguir. Vieste até aqui. Vais acabar isto comigo. O apartamento estava em silêncio. Uma porta entreaberta deixava sair um cheiro metálico. O coração acelerou. Miguel entrou primeiro, arma em punho. No centro da sala, um corpo posicionado de forma ritualizada confirmava os meus piores receios. O escultor estava sempre um passo à frente. Mas não estávamos sozinhos. Um movimento rápido à esquerda, um vulto saltou com uma lâmina. O grito de alerta de Miguel foi abafado pelo som seco de um impacto. Lutei para sair do choque inicial. Miguel conseguiu dominar o agressor com um golpe no ombro, mas uma linha vermelha surgiu no seu braço. Eu segurei a faca caída enquanto ele imobilizava o homem no chão. A patrulha entrou segundos depois, algemando-o. Miguel apoiou-se na parede, respiração pesada. Disse-te para ficares fora disto, murmurou, tentando sorrir, mas o sangue escorria pelo casaco. Apertei o corte com um pano improvisado. O agressor, agora algemado, mantinha um olhar vazio, como se tudo tivesse acontecido num teatro do qual ele era apenas ator. A sala encheu-se de vozes e ordens. Fui afastado para o corredor. A adrenalina ainda me percorria. Miguel saiu minutos depois, braço enfaixado provisoriamente. Não digas nada à imprensa, ordenou. Eles vão querer transformar isto numa lenda. Horas mais tarde, no hospital improvisado da esquadra, ele recusou ficar internado. Só um arranhão. Quando todos se foram, entrei no gabinete dele. Miguel estava sentado, copo de água na mão, olhar cansado. Toquei de leve na faixa do braço. Por que fez isso? Perguntei. Ele ergueu os olhos. Instinto. Protegemos quem é nosso. A frase ficou suspensa. Pela primeira vez, vi a dureza dele quebrar-se. Não dissemos mais nada. Havia uma verdade nova entre nós, mas também um risco. O escultor tinha um nome, uma história trágica, e seria estudado em relatórios. Mas naquela sala silenciosa, a única coisa que importava era o homem ferido que escolhera interpor-se entre mim e uma lâmina. No dia seguinte, a imprensa fez do caso um espetáculo. O nome de Miguel circulava em manchetes. Duarte, contrariando a própria amargura, teve de reconhecer. Fechaste o maior caso do ano. Miguel não respondeu. Continuava a trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que aquela noite nos tinha mudado. As semanas seguintes mostraram que o perigo não vinha só de fora. Um oficial de assuntos internos, César Paredes, começou a rondar demais, fazendo perguntas súbitas. Ele sempre teve antipatia por Miguel e agora parecia ter encontrado um novo alvo. Eu. Primeiro foram olhares insinuantes. Depois, relatórios revistos sem motivo. Uma noite, Paredes encostou-me no arquivo. Belo trabalho com o escultor. A voz dele tinha veneno. Aposto que o comandante ficou muito agradecido. A ameaça era implícita, mas clara. Saí dali com a certeza de que ele tentaria destruir-nos. Contei tudo a Miguel. Vi a raiva no olhar dele. Eu acabo com ele. A frase soava a promessa de guerra. Toquei-lhe no ombro. É isso que ele quer. Deixa-me tratar disto. Ele respirou fundo, lutando contra o impulso. Aceitou em silêncio. Passei 2 dias sem dormir, mergulhado em dados. Liguei nomes, contas bancárias, mensagens apagadas. O que encontrei foi uma rede de extorsão que ligava Paredes a empresários locais. Preparei um dossiê completo e entreguei ao comissário. Em menos de uma semana, Paredes foi afastado discretamente, sem direito à defesa pública. Miguel não comemorou. Apenas disse: isto nunca acaba. Estava certo. O peso do nosso segredo crescia. Mas naquela noite, quando ele apareceu no meu apartamento, cansado, mas vivo, entendi que a luta valia a pena.
Às 03h41, antes de Lisboa acordar, chegou o alerta. Novo corpo no cais das colunas. O escultor estava preso, mas a cena repetia a mesma disciplina: mãos alinhadas, cabeça a norte e um cavalo de xadrez pousado no limite da pedra. Um post-it dizia: recomeço. A mensagem era clara: ou tínhamos um cúmplice, ou alguém dentro da polícia transformar o caso em manual para imitadores. Miguel chegou em silêncio e viu o que eu via. A sequência não parara. Isto não é só cópia, murmurei. Alguém leu os relatórios. Alguém dos nossos, respondeu. Recolhemos o mínimo necessário e saímos antes da imprensa. No quartel, pedi acesso a quem visualizou os ficheiros do escultor depois da prisão. Havia uma sessão feita com as minhas credenciais às 02h18. Eu estava numa viatura a essa hora. Miguel fixou o ecrã. Roubaram-te a chave. Ou clonaram o acesso. Duarte tem o hábito de estar no sítio errado à hora certa. Não tivemos tempo para hipóteses. Às 08h00, um programa matinal exibiu imagens nossas a sair juntos de madrugada, montadas com insinuações. Duarte não apareceu, mas as perguntas sim. Relação imprópria? Favores no caso? O telefone tocou sem parar. A minha mãe ligou uma vez. Atendi. Ouvi só uma frase. Mantente discreto. A chamada terminou ali. O peito apertou, não pelo tom, mas pela distância antiga que a frase repetia. O comissário abriu uma revisão interna. Miguel falou pouco. Queres que me afaste? Perguntei. Se te afastas agora, dás-lhes razão. Trabalhamos e calamos o barulho. Voltei às partidas. O padrão do imitador não era aleatório. Seguia uma variação da mesma abertura de 1984, mas com uma inversão em 2 jogadas. Isso indicava alguém que não copiava cegamente. Ajustava para confundir e para nos provocar. O passo seguinte, se mantivesse a lógica, apontava para Belém. Zona ampla, saídas fáceis, vigilância dispersa de noite. Enviei o plano de vigilância discreta. Miguel aprovou sem promessas. À meia-noite, 2 equipas posicionadas. Eu fiquei com Miguel na lateral, rádio no bolso. Às 02h07, uma figura aproximou-se do ponto marcado e pousou algo no chão. Miguel avançou. O suspeito correu entre bancos e sombras, conhecia o terreno. Eu cortei caminho por trás de um quiosque fechado e interceptei-o junto à doca. O choque foi seco. Ele empurrou-me e quase caiu à água. Miguel alcançou-o. O homem libertou-se com um movimento aprendido e mergulhou. A patrulha iluminou a superfície. Nada. Restou o objeto deixado. Um bispo cerrado. Na fita adesiva, letras minúsculas. Não confundas as peças, Daniel. O nome exposto confirmava o acesso interno. Voltamos para o quartel com a certeza de que o jogo já estava dentro da casa. À entrada, Duarte esperava com um papel. Ordem de suspensão preventiva para o psicólogo. Leu satisfeito. A investigação precisa de neutralidade. Quem assinou? Perguntei. Assuntos internos. O sorriso dele não precisava de explicação. Fiquei fora da sala de operações, mas não imóvel. Da minha mesa vazia, pedi logs detalhados ao técnico de sistemas. Ele hesitou. Eu indiquei as horas exatas. O cruzamento devolveu um IP interno usado para replicar a minha sessão. O acesso vinha de uma impressora de rede quase esquecida, ligada a um gabinete pouco frequentado. Arquivo disciplinar. Pedi câmara do corredor. Às 02h12, alguém de casaco escuro aproximou-se e mexeu no painel. O rosto não se via, mas o andar denunciava pressa de quem acha que ninguém repara. Enviei o pacote ao comissário e ao próprio Miguel. Duarte apareceu meia hora depois com 2 agentes. Precisamos do teu telemóvel e do portátil. Já estão com a informática, respondi. Ótimo, menos trabalho. Ele saiu sem olhar para trás. O gesto dizia tudo. Queria-me isolado. Nesse fim de tarde, Miguel entrou no meu apartamento com passos contidos. Não falamos de sentimentos, falamos de medidas. Vão tentar virar-te contra mim, disse. Já tentaram. O que nos segura é o trabalho. Ele assentiu. E o que fazemos quando o trabalho deixa de nos proteger?
Provamos que alguém de dentro nos usa como cortina. Na manhã seguinte, a revisão interna suspendeu também Miguel por potencial conflito de interesses. A unidade perdeu o eixo. A imprensa ganhou outro dia de manchetes. Saímos pela porta lateral, cada um por um caminho. Ao virar a esquina, encontrei um envelope sem remetente no limpa-parabrisas. Dentro, uma folha com notação CX5 e coordenadas GPS perto de Santa Apolônia, hora marcada 0320. Enviei a Miguel uma foto e a localização. Armadilha, respondeu. Concordo, mas se for o passo seguinte e não formos, há outra vítima. Se formos, vamos sem reforço, sem rádios abertos, sem heróis. Sem heróis, confirmei. A 0310, estávamos escondidos a 50 metros do ponto. O local tinha saídas laterais e um corredor de sombra. A 0322, um vulto dobrou a esquina e pousou uma peça pequena junto a um pilar. Miguel moveu-se primeiro. O homem correu, mas não em direção à rua principal. Cortou para o interior de um parque de contentores. Segui-os, focado no som dos passos. Perdi-os por segundos e reencontrei-os com um ruído metálico. Miguel e o suspeito mediam distâncias. Nenhum cedia. O homem atirou algo contra mim e arrancou por uma passagem estreita. Desviei-me. Miguel lançou-se na mesma direção e desapareceu na curva. Corri atrás. Quando virei, o silêncio foi total. Nem passos, nem rádio. Só a peça no chão onde eu estivera. Uma rainha quebrada ao meio e escrito à mão: cheque não é mate. O resto era vazio. Chamei por Miguel uma vez, duas, três. Nada. O parque parecia normal, mas uma porta lateral estava entreaberta. Dentro, ar frio e cheiro a óleo. Luz residual de emergência. Avancei até ao interior e vi marcas de arrasto no chão, curtas, interrompidas. O telemóvel vibrou. Número desconhecido. Atendi. Junta as peças, Daniel. Se acertares, ele volta inteiro. Se errares, fica em silêncio para sempre. A chamada caiu. O telefone não voltou a tocar naquela noite. Fiquei com a rainha partida na mão e a certeza de que Miguel estava em algum lugar onde cada minuto contava. Levei a peça ao meu apartamento e liguei o quadro de notas que vinha montando desde o escultor. Todas as peças deixadas seguiam a lógica da partida de 1984, mas a rainha quebrada não estava no jogo original. Era um sinal deliberado. O imitador queria mudar as regras. Voltei aos relatórios antigos, aos acessos de rede e refiz cada movimento. O padrão aparecia nítido. Todas as jogadas do imitador coincidiam com momentos em que Duarte estava presente nas reuniões ou controlava a distribuição dos relatórios. O que antes parecia coincidência transformava-se em prova. Gravei tudo num pendrive. A próxima questão era óbvia: como trocar essa prova por Miguel sem que me matassem no processo? A 0900, recebi uma mensagem cifrada no telemóvel. Rocio, 22 horas, traz as peças completas, sem polícia. A ordem não deixava margem. Passei o dia a organizar cada detalhe. Se levasse a prova sem apoio, estava perdido. Se levasse a polícia, podiam matar Miguel antes de qualquer aproximação. A única solução era antecipar-me. Usei os contactos que ainda me restavam em cibersegurança para abrir o rastreio da chamada que recebera. O número era descartável, mas o registro de célula indicava a zona de Marvila, próximo de antigos armazéns desativados. Anotei as coordenadas. Decidi ir antes do encontro no Rócio. Cheguei ao entardecer. O armazém parecia abandonado, mas luz fraca escapava por uma janela alta. Arrombei a lateral e subi uma escada enferrujada. O espaço estava vazio, exceto por uma cadeira e cordas cortadas no chão. Miguel tinha estado ali, mas já não estava. No canto encontrei outro objeto, um cavalo queimado, com um bilhete preso. A peça move-se para a praça. Confirmava que a troca seria mesmo no Rócio. Voltei para o centro de Lisboa. A praça fervia de turistas, mas cada sombra parecia hostil. Às 22h em ponto, vi uma figura aproximar-se. Não era Miguel, era Duarte. Trazia um sorriso frio. Estás no sítio certo, Daniel.
Faltava só que confirmasses. Onde está ele? Perguntei. Está vivo, mas depende do teu próximo movimento. Estendeu a mão. As provas. Entreguei o pendrive com as cópias. Ele guardou no bolso sem verificar. Sempre foste bom em padrões, mas ingênuo em política. Fez sinal. 2 homens aproximaram-se por trás. Antes que me tocassem, gritei. Se me tocarem, o comissário recebe a denúncia automática. Preparei envio programado. Se eu não cancelar, daqui a 15 minutos ele terá tudo. O sorriso de Duarte vacilou. Mentiroso. Testa. Vê o que acontece. Ele hesitou. Não podia arriscar. Mandou os homens recuar. O que queres? Miguel. Aqui. Agora. Depois de um silêncio que pesou como chumbo, fez outra chamada curta. Minutos depois, vi Miguel a ser empurrado para fora de uma carrinha encostada na lateral da praça. Estava algemado, mas inteiro. Avançou 2 passos até parar sob vigilância. Tens o teu herói, disse Duarte. Mas lembra-te, o jogo não acabou. Eu tenho peças que tu nem viste. Então vamos jogar em tribunal, respondi. Porque neste momento a contagem regressiva já começou. Mostrei-lhe o telemóvel com o temporizador a correr. 10 minutos restavam. Ele percebeu que eu não blefava. Atirou as chaves das algemas para o chão e afastou-se com os homens. Peguei-as e libertei Miguel. Ele mal teve tempo de respirar. Achas que isto terminou? Não. Isto foi só a abertura. Voltamos para casa sem falar. A adrenalina ainda pulsava. Só quando fechamos a porta é que Miguel quebrou o silêncio. Arriscaste a tua carreira. Arrisquei porque não aceito viver num tabuleiro montado por eles. Passei-lhe um copo de água. As mãos tremiam, mas os olhos mantinham firmeza. A partir daqui, disse ele, ou expomos Duarte publicamente, ou ele destrói-nos aos poucos. Então expomos. Mas não com violência, com provas. Na manhã seguinte, levei o dossiê completo ao comissário, que não pôde ignorar os logs e imagens de câmara. Duarte foi suspenso provisoriamente, mas a guerra estava longe de acabar. A imprensa já falava em guerra interna na polícia de Lisboa. À noite, sentei-me com Miguel na varanda. O silêncio era pesado, mas desta vez não por medo. Por consciência de que tínhamos cruzado um ponto sem retorno. Ele colocou a mão sobre a minha. Não escolhi este caminho, mas escolho caminhar contigo. Assenti. Já não era apenas sobre monstros ou jogos de xadrez. Era sobre resistirmos juntos ao sistema que queria esmagar-nos. As manchetes do dia seguinte não deixaram dúvidas. Escândalo na polícia judiciária. Duarte afastado após suspeitas de corrupção. O impacto foi imediato. O telefone não parava, colegas desviavam o olhar e Miguel era chamado a reuniões que duravam horas. Eu, oficialmente, não existia no processo. Mas sabia que, sem as minhas provas, nada teria saído da sombra. À noite, sentamo-nos em silêncio no meu apartamento. O alívio não veio. Miguel acendeu um cigarro e disse: Duarte não vai aceitar cair sozinho. Temos provas suficientes. Provas não matam ressentimento. E ele conhece demasiado bem este sistema. Os dias seguintes confirmaram o receio. O processo arrastava-se, testemunhas recuavam e rumores cresciam pelos corredores, que Miguel tinha manipulado relatórios, que eu inventara provas. Era o contra-ataque, um veneno lento espalhado nos bastidores. Recebi a primeira ameaça direta no e-mail. Uma foto minha à saída de casa, acompanhada de uma frase curta. Cada rei cai do mesmo jeito. Mostrei a Miguel. Ele esmagou o cigarro no cinzeiro e respondeu: Isto não é aviso. É preparação. Decidimos agir antes de sermos encurralados. Contactei um jornalista que já investigara a corrupção interna e que devia favores a Miguel. Entregamos parte dos ficheiros, deixando claro, se algo nos acontecesse, o resto viria a público. O jornalista aceitou, mas avisou-nos. Duarte ainda tem apoios. Se tocarem nele demasiado depressa, podem cair juntos. Naquela semana, outro corpo apareceu, em Chelas. Mais uma encenação macabra. Mas havia uma diferença. O objeto encontrado não era uma peça de xadrez. Era um relógio antigo com as iniciais DV gravadas.
Miguel olhou-me e não precisou falar. Duarte não queria só destruir a reputação dele. Queria incriminá-lo como cúmplice do escultor. Fomos chamados de imediato ao comissário. O ambiente era tenso. Mostraram o relógio como se fosse prova irrefutável. Miguel manteve-se calado, até ao fim. Quando saímos, percebi o peso real da armadilha. Se não conseguíssemos desmontá-la, ele seria afastado em dias. Passei 48 horas a rever relatórios, datas, horários. Descobri o detalhe que nos podia salvar. Na noite do crime, Miguel estava comigo em videoconferência com o jornalista, cruzando documentos. A ligação estava gravada nos servidores do jornal. Corremos para obter a cópia. O editor hesitou, mas acabou por entregar. Levamos a gravação ao comissário. Ele não sorriu, mas também não pôde negar. Duarte tinha plantado a prova. Ainda assim, nada garantia que a guerra terminasse. Apenas atrasava a queda. Na madrugada seguinte, recebi nova mensagem. Desta vez, não era ameaça. Era desafio. Última jogada. Terreiro do Paço. Amanhã, 23 horas. O escultor, ou quem o imitava, escolhia o palco final. Miguel não queria que eu fosse. Já levaste longe demais. Isto agora é meu. Não, respondi. Se for sozinho, ele ganha. Sempre foi comigo que falou através das peças. Sou eu que ele quer. O silêncio durou longos segundos. Por fim, ele assentiu, resignado. Então vamos juntos. Mas não haverá segunda oportunidade. Preparamos cada detalhe. Deixamos cópias dos ficheiros em vários locais seguros. Informamos discretamente o jornalista. E às 22h45, chegamos ao Terreiro do Paço. A praça estava quase deserta, apenas alguns carros distantes, e o rio a refletir luzes fragmentadas. Avançamos para o centro. Uma cadeira esperava, virada para o Tejo. Sobre ela, uma peça de xadrez dourada. O rei. Do outro lado, Passos. Duarte surgiu da sombra. Parabéns, Daniel. Chegaste até ao fim. Miguel colocou-se à minha frente, instintivo. Duarte ergueu as mãos. Sem armas, só verdades. O escultor acabou. Fui eu quem continuou. Precisa de palco. Eu dei-lhe. Precisa de polícia cega. Eu forneci. O choque gelou-me. Ele não era cúmplice. Tinha se tornado o imitador. Por que agora? Perguntei. Por que vocês acreditaram que podiam quebrar as regras? 2 homens contra o sistema. Eu mostrei-vos que o sistema engole tudo. Miguel avançou um passo. Engole sim, mas não esta noite. Nesse instante, vi as luzes azuis refletirem no rio. O jornalista cumprira a parte dele. A denúncia já estava nas mãos certas. Viaturas cercaram a praça. Duarte olhou em redor e riu. Vocês acham que ganharam, mas o jogo nunca acaba. Foi levado sob escolta. Miguel suspirou pesado, mas não relaxou. Eu também não. Sabíamos que o fim daquela partida não significava vitória plena, apenas sobrevivência. Horas depois, já em casa, Miguel encostou-se à janela. Não sei quanto tempo mais consigo lutar contra um tabuleiro que não escolhi. Aproximei-me. Então escolhe outro. Não precisamos de continuar aqui. Ele demorou a responder. Quando o fez, a voz estava firme. Talvez tenhas razão. Talvez esteja na hora de deixar de ser peça. Foi nesse instante que percebi que o verdadeiro jogo não era contra Duarte, nem contra o escultor. Era contra o medo que tentava prender-nos. E naquela madrugada, pela primeira vez, senti que podíamos vencer essa parte. Mesmo que para isso fosse preciso abandonar tudo.